do valor realístico e quantitativo. Qual o objetivo principal? Um é formação e qualificação e o outro, investigação e engenharia. Então, diferentes processos de validação. O STCW define como deve ser a parte de treinamento e certificação. E no nosso caso, o modelo matemático é o mais importante e a gente não tem um critério ainda definido como certificar os simuladores para fins de engenharia. Eu não tenho nem a padronização para um navio em águas rasas, entenderam? Por isso que eu não vou ter como certificar o simulador. Com que padrão? Então, vamos agora ao projeto. Eu vou agora projetar o meu canal de acesso. Eu vou usar como referência o padrão, posso usar o relatório 121 para navios, para barcaças em comboios, o relatório 141 da Bianchi, poderia usar a recomendação de obras espanholas da Espanha, posso usar os manuais do Exército Americano, do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, posso usar os documentos técnicos do Japão, posso trabalhar com a American Society of Civil Engineers também, que segue um padrão americano, tá? A ASA americana, posso usar o padrão da British Standard, né? O padrão britânico. Todos falam a mesma consideração final. Então, também temos, para avaliar, por acaso, os auxílios da navegação, a metodologia IALA, análise de risco. Vamos ver o que a IALA coloca. Em todos eles, em todos esses manuais, o prático está presente. Não tem nenhuma obra, tá, de recomendação, seja da Bianchi, onde a praticagem não esteja presente. Toda a recomendação vem. A avaliação do prático local. Então, aqui, né, as autoridades e projetistas devem chamar os práticos locais em todos os estudos. Tanto em inglês como em espanhol, a gente pode ver essa recomendação em ALA. Como é que a gente vai fazer essa avaliação de um projeto? Como a gente faz no Brasil atualmente? Tá? E a gente copiou os Estados Unidos. Quando eu estive nos Estados Unidos, simplesmente eu trouxe a cópia para começar a implementar pela Autoridade Marítima Brasileira os padrões que eram usados pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Tá? Primeiro, a gente usa, né, laboratórios e empresas de engenharia. Depois, a gente avalia os aspectos náuticos com comandantes e práticos. E, finalmente, nenhum projeto vai ter sucesso se não tivermos análise de risco. Porque eu tenho incerteza no modelo matemático que eu estou empregando, eu tenho incerteza na validação e verificação, eu tenho incerteza em diversas partes. Como que eu vou tratar essas incertezas? Com avaliação de risco. Então é um projeto multidisciplinário, tem o simulador de manobras, digamos que está tudo já reconhecido, publicado. Vou ter, não é só isso, a batimetria está correta, o campo de corrente está correto, eu estou usando o vento correto. Não basta só o simulador estar perfeito. Eu também tenho que ter os dados do navio, se ele está modelado corretamente, o simulador está com o modelo correto, mas eu estou inserindo corretamente o navio nesse simulador, eu estou colocando corretamente os dados ambientais aqui, e, fundamentalmente, a presença do prático local. Vocês estão vendo a importância do prático no conjunto do planejamento portuário? Tá? Com isso, eu vou ter um resultado aceitável. Então, os projetos são divididos pelo relatório 121 em projeto conceitual e projeto detalhado. O projeto conceitual tem como entradas requisitos do navio, né, tipo a localização, registro batimétrico, caracterização ambiental. Eu tenho as ferramentas básicas de cálculo, né, que eu vou ter o padrão de como calcular a profundidade, a largura e a orientação. Sempre a entrada, mesmo do projeto conceitual, da experiência de práticos e usuários, e como saída, eu tenho uma melhor alternativa de projeto. Então, meu projeto conceitual ele serve para dizer o que pode ser adotado e qual o investimento necessário, se vale a pena ou não continuar com esse projeto. Daí a gente vai depois para o projeto detalhado. No projeto detalhado, a gente já tem um navio. E já tem localização, batimetria, tudo correto. Eu já tenho campo de correntes, ventos, a maré, tudo corretamente padronizado. Tenho a simulação já feita, cálculos dos movimentos todos precisos. Tenho sempre a presença dos práticos, dos usuários. E aí, o que eu defino? As larguras, as profundidades da sinalização náutica
que vai servir, o rebocador, regra operacional, tudo está montado no meu projeto, que é um projeto básico agora, que vai servir de base para o definitivo. Então, montei meu projeto do ponto de vista de engenharia, do conceito básico de engenharia. E aí, qual a diferença, para tornar claro, entre o projeto conceitual e o projeto detalhado? No projeto conceitual, eu vejo tudo de uma forma independente. A parte vertical é analisada separada da parte horizontal. No projeto detalhado, tudo é avaliado simultaneamente. Então, o que eu começo? O projeto conceitual, não é detalhado, ele é dividido em 3 níveis. A gente avalia o nível d'água, na qual a gente vai ver o nível d'água possível, que é ali em cima, tem todos os fatores relacionados. Agora temos um dado relativo ao navio, que é a próxima etapa. É o dado desse navio. Então, nós teríamos uma folga, o underkill clearance, uma folga abaixo da quilha para aquele navio. Não quer dizer que vai valer para outro. Cada navio tem uma folga abaixo da quilha, porque o Scott é diferente, o movimento de ondas é diferente, como é que ele afunda em função da variação de densidade vai ser diferente em função da geometria do navio. Então, aqui estão 7 fatores, que eu vou abordar com mais detalhes, para o cálculo da folga abaixo da quilha. E temos os fatores de fundo, né? Imprecisões da batimetria, assoreamentos, né? Depósitos de sedimentos, né? E ali teremos a profundidade do canal dragado, ainda tem que colocar margem de certeza para essa dragagem. Nenhuma draga vai dragar o nosso fundo, né? De uma forma plana. Então, quais são os fatores relativos ao navio e aí a importância da folga abaixo da quilha, underkill clearance? Tá? Eu tenho 7 fatores, tolerância, 6 fatores, 6, né? Tolerância e incerteza do calado estático, variações da densidade da água, Scott, inclinação dinâmica, tolerância para resposta a ondas e um calado líquido, que é um fator nominal de segurança em função do tipo de fundo. Aí, dentro desses fatores, a gente vai ter o nosso cálculo da folga abaixo da quilha, dado por essa formulação. Bem, vamos começar agora, né? Tem um outro elemento, o elemento que eu tenho que sempre verificar. Eu tenho a folga abaixo da quilha, mas eu tenho uma margem chamada margem de manobrabilidade. Nunca a folga abaixo da quilha pode ser menor que a margem de manobrabilidade. Essa margem de manobrabilidade é um fator determinístico. Ela garante o valor mínimo de manobrabilidade do navio em função do local, uso de rebocadores, underkill clearance, tipo de navio, dimensões e orientações do canal e o tráfego. A partir daí surge o primeiro nível que a gente define a nossa cota de segurança vertical, que é o nível que está sendo adotado aqui no Rio da Prata. Que vocês adotam o seguinte, né? A condição genérica vai dizer o seguinte: a margem de manobrabilidade é 5% do calado ou 2 pés. Isso vem do exército americano, que dá 60 centímetros. Então, ou valendo o maior, tá? Valendo o maior. Então, aqui, e se tivesse com rebocador, seria meio metro. Giro no bacia de evolução, o que for. Mas esse é o primeiro nível. O segundo nível já teria que ser avaliado em simuladores para a gente saber realmente qual é a margem de manobrabilidade. Então você já sabe onde surge aquele valor de 0,6 metros. Né? Ele vem da margem de manobrabilidade. Então sempre a folga abaixo da quilha tem que ser maior que a margem de manobrabilidade. Então o primeiro fator, você é rápido aqui agora, só para mostrar. Quando o comandante vem de fora, você vê no pilot card, qual é o valor do calado do navio? Tenho certeza. É o que o comandante me fala. Ele, por acaso, se o navio parou, ele foi lá e mediu. Mas você está vindo direto? Qual é o valor do calado? O navio pode estar com banda e com variação de densidade, um navio de 1000 pés aí, pode me dar um grau aqui, ele me dá 3 metros, né? 10 pés de diferença. Não é pouco. Tá? Fator 2 é o câmbio de densidade da água, por exemplo. Tá? Fator 3 é o Scott, que é o afundamento em função do potencial de velocidades, é o afundamento intrínseco que vai ser adquirido. Aqui um exemplo. Usando formulações Bianchi, eu fiz um cálculo aqui para todos esses métodos. A dispersão deles é imensa. Aí um projetista vai dizer o seguinte: eu vou usar um método de uso 2 ali, porque dá o melhor fundamento, certo? Um projeto.
Qual é o correto desses aí todos? Por isso que se recomenda que o resultado seja numérico e não de formulações semi-empíricas. Então, eu tenho também o problema da inclinação dinâmica em função do vento, tá? Navios de grande área vélica, e em função de curvas. Tá? Continuando, eu tenho o fator 5, tolerância de resposta em ondas, aqui eu vou passar direto, que é menos importante aqui no Rio da Prata, mas é um dos mais críticos a ser calculado. Tenho agora o que eu chamo de folga abaixo da quilha líquida, que no caso de lama é zero. Tá? Então aqui, na definição desse net under Hill clearance, eu estou falando daquilo ali. É um valor líquido, né? Que ele tem um valor fixo por tipo de fundo, o lama é zero, independente se o cara é protegido ou não. Então, no projeto conceitual, a Pianchi nos coloca essa regra, com padrão com tabela básica, mas no projeto detalhado, com apoio de simuladores, a gente vai estudar esses efeitos todos e vai trabalhar simultaneamente os resultados. Com operação do prático, acelerando e desacelerando aqui, a velocidade no projeto conceitual é constante. Os efeitos de aceleração e desaceleração do navio são importantes no projeto do navio. Do calado também. Agora vamos para o plano horizontal. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, falar um pouco mais rápido por causa do andar do tempo. Tá? No projeto horizontal, eu tenho 13 fatores a considerar. Então, aquele status. Então, vamos começar com o primeiro fator, que é a manobrabilidade básica. Então, a manobrabilidade básica é o seguinte, que o navio se eu conseguir controlar um navio com 5 graus de leme, quase impossível. Só eu consigo fragatas, passageiros, consigo 5 graus de leme, alguns. A maioria dos navios vai ficar aqui, usando até 20 graus de leme. Tá? É fazer um zigue-zague com ele. Diversos zigue-zague, voltando, tentando manter o centro do canal, sem vento, sem corrente, sem nada. Se eu conseguir, teria uma manobrabilidade moderada. Tá? Boa manobrabilidade é quase impossível os navios mercantes conseguirem. Tá? Então, se eu usar todo o leme, eu tenho lá o padrão seria uma manobrabilidade baixa. Aí vocês veem aqui, né, a IMO recomenda que o teste para esse tipo é o Very Small Zig-Zag, né, e na ausência de informação que adote-se moderado ou baixo. A velocidade do navio é fundamental. Né? Você vê que só na velocidade maior que 12 nós é que